guerras invisíveis. Nós temos acompanhado guerras e rumores de guerra ao nosso redor e, infelizmente, as consequências são sempre de morte e destruição. Então, por que nós usamos uma ilustração tão forte como essa? Porque é algo em nós que precisa morrer. Seguir a Jesus é um chamado a tomar a nossa cruz, a morrer para nós mesmas, nossas inquietações e desejos pecaminosos, para que a vida de Cristo seja moldada em nós e assim a gente possa desfrutar de vida. Nossa natureza está em constante conflito à transformação que o Espírito tem operado em nossas vidas. A nossa natureza humana está corrompida pelo pecado e desejo que é mal, que é contrário à vontade de Deus. E nós precisamos lutar todos os dias para que essa natureza morra. A guerra é contra nós mesmas. Nós precisamos olhar com honestidade para os nossos corações quebrantados e clamar pela graça de Deus, para que Ele cubra a nossa incapacidade de até mesmo obedecê-lo. Mas há esperança, porque nesse processo encontramos a beleza de vida transformadas pelo Senhor. Sejam muito bem-vindas mais uma vez ao Desabafa. Laís, Thaís, muito bom estar aqui com vocês de volta. E, enfim, chegamos ao último episódio sobre natureza humana. Ufa, né? Graças Muita coisa a Deus. boa até aqui, né, gente? Mas foi muita paulada, com certeza. É verdade. Chegamos. E lembrando, né, dos outros episódios, para a gente trazer a memória um pouquinho do que a gente Refrescar. pensou, a gente viu a distorção da sexualidade, a distorção da adoração, a distorção dos relacionamentos. E esse é o nosso último episódio sobre esse primeiro bloco, que a gente vai conversar sobre a distorção do autocontrole. Não é? Lembrando que todo esse período que a gente caminhou até aqui é para a gente olhar para a graça de Deus e ver que ela é muito maior do que os nossos caminhos maus. Não é para a gente ficar, né, mergulhado em remorso, meu Deus, como eu sou mal. É para a gente olhar com maturidade. Não, Sim. eu sou má, meu coração é desesperadamente pecador, mas a graça de Deus é muito maior. É para a gente olhar para a graça e louvar a Deus ainda mais e mergulhar nessa graça ainda mais, lutando contra o nosso pecado ainda mais. Né? É uma série de encorajamento. Né? Para que a gente consiga reconhecer, né, quais são as nossas guerras invisíveis, quais são os conflitos do nosso coração, que a gente já se dá conta, mas também os que a gente não se dá conta tão profundamente. Né? E aí, nessa série, nós destacamos um trecho de Gálatas e nós estamos, episódio por episódio, destrinchando esse trecho. E aí, para refrescar a memória também de quem nos acompanha, eu quero ler junto de vocês aqui o trecho de Gálatas que nós estamos... pela última vez. Depois a gente Vamos lá, gente. Gálatas, capítulo 5, do verso 19 a 21, diz: quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros: imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdia, ciúmes, acesso de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Repito o que disse antes: quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Forte. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que ele fala ali, né? Bebedeiras e festanças desregradas, né? Hoje a gente vai entrar um pouquinho no autocontrole. Então, o que é que isso tem a ver com, né, a disfunção, a distorção do autocontrole? Primeiro, vamos entender o que o texto está falando, né? O que são essas bebedeiras e festanças desregradas? O que o excesso do álcool faz com o ser humano? Ele nos tira do autocontrole, de uma centralidade, de uma racionalidade, da capacidade de discernir. Então, beber em excesso é o oposto do que ser tomado pelo Espírito Santo. Não é a única vez que Paulo vai falar isso. Ele menciona exatamente o mesmo caso lá em Efésios, né? Não se embriaguem com vinho, mas sejam tomados, sejam consumidos pelo Espírito Santo. Por quê? Porque o vinho nos tira essa capacidade. É o oposto de ser dominado pelo Espírito Santo. Então, essa ideia de deixar tudo que nos consome, tudo que nos controla, nos domina, para que o Espírito Santo nos governe. Né? Essa ideia das festanças desregradas, de ser sem regra, de não ter regras. Isso é muito perigoso. Né? A gente sabe que se a gente não tem alguns limites, um norte para caminhar, nosso coração é extremamente corrupto. Né? Mas a gente sabe que isso não se limita à bebida, né? Não é só a bebida que nos leva a o descontrole, né? É verdade. Existem muitos outros elementos que na realidade, podem trazer à tona um descontrole que já existe. Né? Então, se eu hoje tenho um problema com descontrole na bebida, por exemplo, na realidade, isso mostra que já existe um descontrole no meu coração que me deixa desenfreado como isso. Mas
alguns outros elementos que pegam muito para nós, né, mulheres, talvez a comida, né, o quanto que é fácil nós nos descontrolarmos com a comida. Buscar consolo na buscar comida. Consolo, buscar fuga na comida. A gente vai poder Prazer. destrinchar um pouquinho mais disso depois da nossa conversa, mas ou a questão do trabalho, né? Então, não ter um domínio próprio, não ter um autocontrole e não ser equilibrada, né, naquilo que é importante e me desequilibrar no trabalho. Então, a falta de controle, ela sempre vai apontar para algo que está me controlando fora Deus, né? Então, se eu sou alguém descontrolada em algumas áreas da minha vida, isso mostra que eu não estou sendo dominada pelo Espírito Santo de Deus, porque o autocontrole faz parte, né, do fruto do Espírito Santo, um resultado de uma caminhada com Deus. E você falou também um pouquinho, tá, sobre esses limites, né? Tem um versículo, Provérbios, que vai falar um pouquinho sobre isso? Provérbios 25, 28, né? Lê pra Bom, gente, é o seguinte, lá em Provérbios 25, 28, diz, esse versículo é maravilhoso para ilustrar a nossa conversa Curtinho, aqui. dá pra decorar. Bem curtinho, dá para decorar. Escreve isso aí, cola na tua geladeira, mulher. Fala assim, quem não tem domínio próprio é como uma cidade sem muros. Meu Deus. Bom, só para contextualizar, né, nesse contexto bíblico, né, as cidades elas eram fortificadas por muros como uma maneira de proteger, né, de ataques, de inimigos e tudo mais. E Provérbios, então, diz que quem não tem domínio próprio, quem não consegue se dominar, quem não tem autocontrole, é como uma cidade desprotegida. Então, assim... Vulnerável, né? Então, a vontade de Deus para a gente é que nós tenhamos domínio próprio, porque é uma maneira de nós nos protegermos, não sermos vulneráveis, né? Não sermos dadas às nossas emoções, ou à comida, ou a tantas outras coisas, né? Então, o domínio próprio nos protege do vexame, nos protege de tantas outras coisas, né? Assim, De com vergonha, certeza. de escravidão, com certeza. E tem um outro texto também que acho que a gente pode ler junto, que é de Eclesiastes. E diz assim, ó: tudo que desejei, busquei e consegui, não me neguei prazer algum. No trabalho árduo, encontrei grande prazer, a recompensa por meus esforços. Mas, ao olhar para tudo que havia me esforçado tanto para realizar, vi que nada fazia sentido. Era como correr atrás do vento. Não havia nada que valesse a pena debaixo do sol. Quem escreveu esse versículo foi Salomão. E você vê aqui, ó, nada do que eu desejei, eu me neguei. Não me neguei prazer algum. A gente está vendo um homem que se entregou a todo tipo de desejo. Ele não se privou de nada, ele não se colocou limites. O mesmo Salomão que escreveu Provérbios, aquele homem sábio... Com tanta sabedoria. Tanta sabedoria vinda do Senhor, né? Tantos conselhos de uma vida produtiva, de uma vida de sucesso, uma vida bem sucedida, é posto abaixo agora pelo Salomão no fim da vida. Eclesiastes foi o livro que ele escreveu já no final. E a palavra nos conta que no fim da sua vida ele se deixou corromper pelas suas mulheres, pelas outras religiões. E ele tinha muitos poderes, muito dinheiro, então ele realmente foi essa pessoa que pôde ter tudo o que ele quis, o que ele desejou. E a conclusão dele é que nada fazia sentido. Ou seja, se há algum conflito em nós de querer alguma coisa e falar, não posso porque eu sou crente, não posso porque Deus falou que não. Gente, olha aqui o testemunho de alguém que falou que foi atrás de tudo que quis. Ele entendeu que não fazia sentido. Eclesiastes acaba sendo uma autobiografia muito triste de Salomão. Olha que triste fim teve um rei que foi reconhecido pela sua sabedoria. E agora se entregou aos seus próprios desejos e acabou a vida como um homem tolo, insensato, que não desfrutou dos benefícios de depender do Senhor. Né? Uma mentalidade sem Deus diz que a liberdade está em poder tocar em tudo que a gente quer, em poder abraçar tudo que a gente quer, em ter tudo aquilo que a gente deseja, né? Mas a mentalidade bíblica e cristã diz que não. Né? Na verdade, a liberdade está em você poder escolher, sobre olhar que algo não é bom para você e você falar não, né? Não quero, então quero. Né? Porque quando a pessoa está escravizada pelo pecado, ela não tem vontade própria. Ela não tem o que fazer senão pecar, porque é o pecado que manda. Em Cristo, a gente pode olhar e falar para isso. Não quero. Não quero. Eu tenho a liberdade de falar não. Isso não me escraviza mais. Olha que liberdade tão maior é essa. Sim. Né? De não ser entregue a tudo que você sente, aos seus impulsos. Sim, e é louco a gente pensar, né? Assim,
pensando nas nossas decisões, a maneira com que a gente vive a vida, a minha conduta tem expressado liberdade, no sentido de eu tenho optado por isso porque eu realmente acredito que isso é algo bom para mim, ou não? As minhas escolhas têm apontado, na verdade, para um ciclo de escravidão que eu não consigo dizer não, né, por constrangimento, por temer as pessoas, ou porque é tão aflorado esse desejo, eu quero tanto, né? E aí a falta de controle e a falta de constância, ela mostra um padrão de escravidão e de falta de liberdade no nosso coração. Né? Uma coisa que me lembra muito também um descontrole é a inquietação. Né? Acho que um coração descontrolado é um coração inquieto. Que as emoções dominam. Em que as emoções dominam, porque se o meu coração é quieto, se meu coração experimenta descanso em Deus, eu vou conseguir me dominar. Agora, se eu sou dominada ou se eu alimento um coração inquieto, eu não consigo experimentar o descanso. Tem a ver com o contentamento também. Né? Então, o descontrole expressa em muitos momentos um descontentamento no meu coração, porque eu sou tão descontente que eu tento buscar em outras coisas que me satisfaçam. Exatamente. Tem uma frase de Jerry Bridges, que diz assim: o que é o autocontrole? É o domínio ou governo cauteloso sobre os nossos desejos, anseios, impulsos, emoções e paixões. É dizer não na hora certa. É ter comedimento nas vontades e atitudes legítimas e restrição absoluta àquilo que é pecado. A gente sabe, né, que o autocontrole é a vontade de Deus para a nossa vida. Sim. E é reflexo do próprio Deus. Deus é um Com Deus certeza. constante, é um Deus estável, é um Deus em que se pode confiar. Quando a gente se perde nos nossos instintos, emoções, desejos desenfreados, nós não somos confiáveis, nós não somos constantes, nós nos perdemos. Né? Somos o oposto da imagem que Deus imprimiu em nós. E é louco pensar, né, que quando a gente abraça o descontrole e não luta com força contra ele, a gente colabora para a distorção da imagem de Deus. Nós não somos Ai, toda hora... É louco pensar, né, que quando a gente não luta contra o descontrole, nós acabamos não sendo bons testemunhos de quem Deus é. Nós distorcemos a imagem dele, como a Thaís disse, né? Deus é um Deus constante, né? Ele é imutável, ele é confiável. E se eu sou alguém descontrolada, não equilibrada, não constante, eu deformo a imagem de Cristo. Né? Como cristã, eu preciso querer ser como Deus é. Né? Mas nós sabemos que isso só é possível, né, pela força e pela capacitação de Deus, porque o autocontrole é um fruto que o Espírito de Deus produz em nós à medida que nós caminhamos com Jesus. E aí, como eu disse lá atrás, né, sobre essa questão da inquietação, né, então a gente precisa pensar dentro disso. A vontade de Deus, então, é que o nosso coração encontre quietude nele, encontre descanso nele, né, encontre contentamento nele. Porque se eu encontro contentamento em Deus, consequentemente, eu vou lutar para não procurar fuga e descanso e satisfação em tantas outras coisas. Então, sobretudo, a vontade de Deus para nós é que a gente abrace o autocontrole. Por quê? Porque se a gente abraçar o autocontrole, na verdade, se a gente está abraçando o autocontrole, antes disso, nosso coração está abraçando a Deus, está abraçando a relação com Ele, a confiança nele, e não fugindo para outras coisas, né? Tem até outra frase de Jerry Bridges, que esses textos aqui estão no livro Pecados Intocáveis. E tem outra frase que ele vai realmente mostrar como é que a gente busca, né, esse autocontrole. Ele dá uma direção, ele fala assim, esse autocontrole depende da persuasão e capacidade do Espírito Santo. Exige que a nossa mente seja continuamente exposta aos anseios de Deus e que oremos sem cessar, pedindo que o Espírito Santo nos conceda vontade e poder para exercitarmos autocontrole. Podemos afirmar que autocontrole não é domínio por força de vontade pessoal, mas o controle da pessoa pela força do Espírito Santo. Essa frase é que demais, forte né? isso, Ou seja... Não é eu tentando me dominar, Sim, não é não. eu botando limite em mim. Não, Exatamente. é a ação do Espírito Santo em mim. Ou seja, Gente, sozinho não é possível. Tudo que Deus pede de nós não é na força do nosso braço. Sim. Porque a gente vai se frustrar até tentando obedecer a Deus. Sim. Porque se a gente estiver sozinho, a gente não está dependendo de Deus. E aí, se a gente consegue, a glória é nossa. Não é exatamente. nada. Tudo que a gente consegue é pelos méritos de Cristo. É porque Deus está em nós. É o poder de Deus em nós. A gente precisa ter essa consciência, né?
Enxergar o autocontrole como esse elemento dentro, então, dessas obras da carne, que são as inclinações pecaminosas do nosso coração. Eu acho que muitas mulheres não percebem o autocontrole... Descontrole, né? Descontrole, né? A falta de domínio próprio, como esse algo que eu preciso lutar contra, né? Que não é vontade de Deus para mim, não. Nós não podemos achar que, amiga, sua louca, você é assim descontrolada. Né? Não é isso, não é por aí. A gente tem né? que levar muito a sério. Levar muito a sério isso, né? Como eu me contento em ser inconstante em muitos momentos, em realmente assim, abraçar a minha raiva em muitos momentos, e não querer ser misericordiosa. A gente se justifica, né? Sim. Porque a gente tem motivos pelo qual se irar ou deixar a emoção consumir, a gente se entrega. E não aceita, é isso. né? Você Nosso ser coração se descontrolada. endurece e é assim que eu sou. E Deus nos chama a encontrar resposta. Por exemplo, se eu estou com muita raiva de alguém por algum motivo, as minhas emoções vão me puxar para que eu ceda a essa raiva, para que eu busque os meus direitos, para que eu grite, para que eu me descontrole. Né? Mas eu preciso pensar, se eu estou em Cristo, eu preciso buscar nele, então, força, e ele, então, vai moldando meu coração a ponto de eu falar, peraí, eu preciso amar aquela pessoa para além de mim mesma. Então, a minha resposta precisa ser branda em amor. Né? Então, a vontade de Deus é produzir em nós essa transformação, né? Esse descontentamento. Então, a nossa conversa aqui é para que o seu coração se veja descontente com essa circunstância, né? Com o seu descontrole total. E 2 Timóteo 1,7 ajuda a gente a pensar sobre isso. Diz assim, pois Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia, mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole. O versículo está contrapondo aqui, temor e covardia, medo e covardia, com poder, amor e autocontrole. Ou seja, o oposto de buscar esse domínio próprio no Senhor é medo e covardia. Muito pelo contrário, no Espírito Santo eu sou capacitada, né, com poder, com amor, com autocontrole. Poder dessa capacitação em mim, né, Deus em mim, poder de Deus em mim, para viver aquilo que Ele pede de mim. Sim. O amor, a capacidade de amar além de mim mesma, porque o nosso amor natural ele é corrompido, é voltado para nós. Em Deus eu aprendo a amar em direção ao outro. E, por fim, o autocontrole. Olha só, ou seja... É poder do Espírito Santo em nós, é Ele em nós, Ele produz em nós esse equilíbrio que não é natural para a gente. O descontrole, ele domina o nosso coração em muitos momentos porque nós estamos com medo. Porque nós não confiamos no Senhor. Né? Diante de um grande desafio, diante de um grande problema. Né? E aí eu desisto. Né? Ou então eu abraço a fúria, porque como que eu lido com essa circunstância? Então, olha como que o nosso descontrole aponta para a nossa relação com Deus e a maneira com que a gente percebe a Deus na nossa vida. O descontrole é uma fuga, né? Não sei mais o que fazer, não sei para onde ir. Cai no descontrole. Sim. É como uma criança, né? A gente tem aqui... Exatamente. Que não sabem falar em muitos momentos. Quando eles recebem quando algo lhes é negado, o que eles fazem? Exatamente. Porque eles não sabem lidar com aquela situação, eles querem muito aquilo, mas não sabem lidar, eles se jogam no chão. Sim. A gente só não se joga no chão. Sim. A gente precisa... Às vezes a gente se joga. Meu marido que sabe. Na cama, a gente joga na cama. A gente precisa aprender a analisar as nossas emoções, né, gente? Fala sério, pensar, cara, por que eu estou agindo dessa forma? Nossa, né, Deus me ajuda a sondar meu coração, e aí eu percebo que o medo está me impulsionando, ou que eu estou acreditando que eu estou sozinha nessa circunstância, né, que eu sou incapaz diante disso, ou que realmente eu estou sendo injustiçada, né, sendo que eu não confio que o Senhor está à frente de tudo, que Ele governa sobre todas as coisas, que Ele é meu justo juiz e tudo mais. Então, a gente pega atalhos para fugir, para dar o nosso jeitinho, toma o controle e deixa Deus de lado. Né? Você tem um comentário legal também sobre emoções, né, Má? Tenho. É da querida Nancy DeMoss. Isso. Ele fala assim, a verdade é que, devido à nossa condição decaída, em geral, nossos sentimentos têm muito pouco a ver com a realidade. Em diversas situações, os sentimentos simplesmente não são um indicador confiável do que é realmente verdadeiro. Quando permitimos que eles se conectem às nossas circunstâncias, que estão em constante mudança, em vez de se conectarem às realidades imutáveis de Deus e de sua verdade, as nossas emoções tendem a oscilar descontroladamente. E é exatamente isso, né? Quando a gente fala sobre o descontrole nas emoções, muito tem a ver com o que nós sentimos. Né? E eu acho que isso, para a mulher, é muito latente, né? Tudo que nós sentimos. Então, muitas vezes, os nossos sentimentos conduzem a nossa vida.
Né? Então, se E eu... os nossos sentimentos assim, né? Não. Já viram aquele meme? O dia de um homem. Tem um sorriso o dia inteiro. Da mulher. Tem sorriso, tem choro, tem raiva. Mas é porque a mulher, gente, além de ser muito sentimentais, a mulher é muito mais sentimental que o homem, a gente tem questões hormonais. Enfim, é uma série de Que não coisas. justificam Não o justifica, pecar, né? não justifica. Ao contrário, a gente reconhecendo isso, a gente pode controlar. Né? Não é porque eu sinto que é verdadeiro. Exatamente. E muitas vezes o descontrole vem justamente por conta disso. Porque se eu sinto que, sei lá, que Deus não me ama e eu acredito nisso, aí o descontrole vem. Então, eu vou tomar pelas minhas próprias forças e eu vou fazer acontecer porque Deus não está no controle disso, porque eu não sinto isso. Né? Se eu sinto que o meu marido ou que uma amiga tá me ignorando, eu ajo de forma descontrolada. Por quê? Porque, na verdade, os nossos sentimentos, gente, só enganam. E olha, a gente falou de liberdade antes, né? Olha a liberdade que tem nisso, de você ser dona dos seus sentimentos. Sim. Você pode olhar para a ira do seu coração e falar assim, eu não vou deixar isso aqui criar raiz. Né? Eu vou cortar aqui, eu vou mudar, eu vou decidir sentir outra coisa, eu vou decidir fazer outra coisa. Então, a gente, em Cristo, sozinha, não. Mas em Cristo, a gente é dona do que a gente E a gente sente. tem parte nesse processo, né, do Espírito Santo. Né? A gente tem responsabilidade também, não é só tipo, Espírito Santo haja. Né? Nós temos a nossa responsabilidade nesse processo Nós somos coparticipantes. Exatamente, de deixar o Espírito Santo agir De em nossa decidir, vida. de agir diferente, de não deixar aquilo criar raiz no coração. E não só porque as nossas emoções elas nos enganam, né, às vezes aumentando demais as coisas ou diminuindo demais uma circunstância, mas também porque ela nos descontrola a um ponto de nos deixar tão vulneráveis que a gente não consegue raciocinar. Então, a gente não vê a circunstância como ela realmente cega, é. né? Então, a vontade de Deus é para que a gente experimente o autocontrole, que quando a gente experimenta esse domínio dele em nós, a gente consegue ver a circunstância com mais clareza. Exatamente. E a gente consegue tomar decisões sensatas. Né? Então, quantas decisões nós deixamos de... em quantas decisões nós não acertamos, né? Porque nós somos descontroladas. E deixamos levar... né, pelas emoções e quanto é importante, e tudo né? mais. Nós conhecemos a palavra de Deus para que essas emoções não distorçam a nossa vida, né? Quando a gente já até teve uma série sobre identidade, né? Quando a gente reconhece quem a gente é em Cristo, não importa se eu estou num dia bom ou num dia ruim, eu sei quem eu sou, eu sei quem Deus é, eu acredito naquela verdade e é aquilo que vai conduzir a minha vida. Olha que lindo pensar, né, que a vontade de Deus nesse processo de transformação em nós é também nos tornar mulheres mais equilibradas, mulheres mais constantes, né, mulheres mais firmes naquilo que decidem, fazem. É muito especial pensar nisso, né? Por exemplo, outra área que a gente acaba não mexendo é a comida. Muito. O Jerry Bridges, a ideia desse livro Pecados Intocáveis é justamente pegar alguns pecados que a gente vai tolerando no dia a dia, a gente não Pecado trata branco. mais... um pecadinho branco. A gente não trata mais como pecado. E ele compartilha uma experiência dele, que ele teve. Ele gostava muito de sorvete. E aí, pensando na ideia da comida, né, que pra gente é forte também. E todo dia, depois da janta, ele tomava um potinho de sorvete. Todo dia. Se for pensar, não parece pecado. Ok. O que ele começou a ver? Que a incapacidade dele de falar não para algo tão pequeno, que estava se tornando ali uma rotina, todo dia ele tinha que tomar aquele pote de sorvete, né? Ele viu que aquilo afetou a capacidade dele de dizer não para outras coisas. Então, ele viu que aquilo começou a dominar de uma forma um pouco perigosa. Então, a incapacidade de dizer não em algo tão pequeno fez com que ele fosse tolerante a dizer não em áreas mais perigosas. Então, assim... trazendo para a nossa vida. Eu gosto muito de doce, eu gosto muito de chocolate. Será que eu preciso do segundo, do terceiro? Preciso. Vai ser... Não estou falando que de vez em quando a Você gente não, possa. mas eu preciso. Eu preciso. Não que de vez em quando a gente não possa, mas eu acho assim, treinar a capacidade de dizer não. Exato. Hoje eu não vou comer doce, porque isso não me domina. Eu não estou falando para não comer, gente, mas entendo. Ter esse equilíbrio, Mas acostumar a dizer não para um desejo seu, Sim. para que você se acostume e enxergue essa circunstância em outras áreas também. Eu já lidei com algumas questões assim de ficar pensando, mas eu quero ficar pensando naquele doce, sabe? Sei, eu sei consome, mesmo. você entende, Eu te minha entendo irmã? completamente. Consumir Vai o ser seu o desafio da minha pensamento. semana. Você fica esperando, não, quero que acabe esse almoço para eu comer aquele doce. Gente,
parece que está te consumindo de uma maneira, se aquilo está ocupando o seu pensamento. Você só vai ficar feliz naquele dia que você conseguir comer aquele doce. Se você sempre precisa do segundo, do terceiro prato, cuidado. Tem um alerta aí. A gente precisa se acostumar a dizer não em todas as áreas. Exatamente. Vida equilibrada passa também pelo que a gente come, para que seja para a glória de Deus, para saciar a fome. Não para a gente ficar se enchendo, sendo consumida por aquilo, se autogratificando por aquilo. É muito interessante pensar, né? Como você disse, que uma área de descontrole vai enfraquecendo tantas outras, né? Não é certo eu falar que eu sou descontrolada nessa área, mas nessas outras eu tenho controle. domínio. Não, O equilíbrio precisa né? tocar a todos. Né? Exatamente. Então, por isso que é importante a gente parar para pensar em quais áreas eu sou, de maneira muito gritante, descontrolada, né? Isso tem um efeito muito ruim em tantas outras áreas da minha vida, né? Se eu parar para pensar, eu vou conseguir nitidamente perceber esses efeitos. Um fator muito relevante também é pensar em entretenimento, assim. A Thaís citou a questão da comida e me vem muito à mente, gente, a questão do celular, da internet. Eu não sei vocês, mas parece tão impossível a gente conseguir ter controle sobre isso, assim. Tanto quanto a comida. Né? Entrou tanto doce. na nossa vida, Sim, né? sim. Que parece que estacionou e não... Faz parte do nosso corpo, né? Sim, pensar, né, em pegar o celular para distrair. Então, assim, nossa, eu não consigo ficar parada olhando para o nada ou parar para pensar em coisas relevantes, mas eu sempre tenho que parar, pegar, rodar o feed, né, e preocupada com as mensagens. Então, assim, o celular, o entretenimento, uma série também filme. pode ser esse lugar, né, de escravidão, né, em que eu já não faço porque eu realmente acho que aquilo é importante naquele momento, naquele lugar, mas eu faço sem perceber, descontroladamente. Às vezes deixando de priorizar alguma compromissos de coisa, lado, né? coisas importantes. Sim, então, eu queria tanto ler mais na minha vida, nossa, mas quando me vejo, não já tenho estou... tempo para devocional. Mas quanto tempo nós passamos à frente de uma pequena tela. Então, assim, né? o meu dia, né, ou pelo menos as primeiras horas do meu dia, tem sido vivida como eu realmente gostaria? Não tem. Por quê? Poxa, porque existem outras coisas que estão me dominando, né? Então, ao pensar no dia de vocês, né, você vive de maneira ideal o inicinho, claro que a gente não está no controle, mas dentro daquilo que você idealiza como um plano, como uma mulher cristã deve ser. Se não está, poxa, é que possivelmente você está sendo dominada e distraída por tantas outras coisas. E não só o início do dia, né? o dia inteiro. O dia Sim, inteiro. especialmente. E se não é o entretenimento, é a comida. Se não é a comida, são as emoções. Só para ver que assim, as lutas estão por todos os as tentações, né? Então, acho que são elementos que tentam o nosso coração Nos a expressar dominam. o nosso descontrole, né? Como a gente precisa ter essa conexão com o Senhor em todas as áreas. Né? E como é que a gente pode lidar com essa incapacidade nossa do domínio próprio, né? Parece que realmente eu me sinto incapaz. Ouvindo a gente conversar aqui, eu me sinto incapaz diante do doce e eu me sinto incapaz diante do entretenimento, do celular. Como é que a gente lida com isso? Bom, eu preciso entender primeiro, né, que tudo que eu preciso está em Deus. Ele é a fonte, né, do meu descanso, da quietude que eu preciso, da paz que eu tanto anseio, do equilíbrio, né, e eu não preciso buscar e ter como fuga esses outros lugares, né, ou pessoas e tudo mais. E nessa relação com Ele, nesse processo de encontrar descanso e resposta em Deus, né, o Espírito dele vai produzindo esse fruto em mim, do domínio próprio. Então, o autocontrole, né, é um resultado de uma firme relação com o Senhor. É resultado daquilo que o Espírito Santo dele produz em mim. Eu sou incapaz de conseguir isso pela minha própria força, mas eu preciso desejar isso. Né? Então, eu preciso me esforçar com afinco em querer dominar o meu coração. Né? Então, assim, não agir em reação à circunstância. Né? Então, não gritar quando meu coração pede, não explodir, não ser a enlouquecida, né? Não encontrar refúgio na comida e tudo mais. Mas realmente compreender que o Senhor é a fonte do que eu preciso e que nessa relação Ele vai me dar também as ferramentas que eu preciso para me dominar. Bom, gente, enfim, chegamos ao final dessa parte da guerra, de um lado da batalha, né, falando sobre a natureza humana. Nos próximos episódios falaremos sobre a natureza do espírito, né? Vamos estudar um pouquinho sobre o fruto do espírito. O lado vencedor, graças a Deus. O lado vencedor, e isso já é um spoiler, galera. Esse é o lado vencedor, né? Como, através do Espírito Santo, nós podemos realmente frutificar e vencer a nossa natureza humana. Então, gente, não percam os próximos episódios. Foi muito bom e a gente se encontra na próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.